mais um Já no Ar. Boa noite. Deixa eu só ver aqui. Boa noite a todos vocês. Tem um delayzinho aí, tem que esperar para ver se entrou no ar. Tá no ar mesmo? Bom, enquanto não aparecer ali... Apareceu. Oi? Tem que dar o ali para mim, tem que ver. Opa. Só um minuto, pessoal. Isso aqui... Apareceu. Tá, mas aqui não tá aparecendo. Eu tenho que me basear por aqui também. Bom, muito boa noite. Já são 22 horas e... Oh, meu Deus. E 9 minutos, né? Alguns minutos de atraso. Mas eu agradeço a você que está aí. Tá rodando? Deixa eu ver. Eu acho que não tá indo, não. Ah, tá no ar, sim. Tá indo. Bom, deixa eu só arrumar aqui agora. E para aqui eu vou conduzindo, para aqui eu vou ver. Não, isso é normal. Conexão lenta é normal. Não tem problema não. Isso aí tá tudo certo. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Aí, agora eu tô vendo. Opa, deixa eu ver aqui. Pai do céu, me ajuda aqui. Aí, um pouquinho. Deixa eu ver. Tem um monte de vídeo legal para mostrar, mas... Vamos lá. Eu aumento aqui. Ah, agora sim. Agora eu tô vendo. Bom, vi começando essa live. Eu espero que você, que entrar agora ou assistir depois, você compartilhe o máximo que você puder. Porque é importante cada um de nós termos a consciência do papel de cada um de nós nesse país, nesse mundo, nessa grande comunidade, nessa sociedade, como cidadãos. E cidadãos de bem, do bem, não é? Que nasce, estuda, tem a sua infância, a sua adolescência. Ninguém nasce racista, ninguém nasce intolerante religioso, ninguém nasce xenofóbico, não é? Com bullying contra o paulista, contra o mineiro, contra o nordestino, contra o gaúcho. Ninguém nasce com esses preconceitos e com essas discriminações. Essas coisas são inseridas no subconsciente, no consciente de adolescentes, de jovens, por causa da toxicidade, por causa da miséria humana, por causa do ódio. E nós precisamos caminhar e progredir. Ordem e progresso está na bandeira do nosso Brasil. Ordem. Precisamos reorganizar as mentes, as cabeças, as psiques, as crenças, a fé de cada um de nós brasileiros. Precisamos nos tornar humanos de novo. Precisamos nos livrar do nosso eu instintivo, de instinto, animalesco, né? Grotesco, rude, selvagem. Precisamos voltar a ser pessoas que pensam, que respeitam, que têm educação e que lutam de forma unânime para o bem. O bem comum, o bem de todos. Alguns instantes atrás, eu li o livro do Evangelho de Tiago, capítulo 1, versículo 27, a sua carta, na verdade, onde ele escreve, nos ensinando de fato e verdade o que é religião. Você tem a sua religião, eu tenho a minha. Ambos devem se respeitar, porque todas elas nos canalizam ao Criador. Aí, a questão de semântica, de exegese, de hermenêutica, da verdade absoluta de cada um, já é muito chato, já é muito ruim. Porque aí vai dizer, não, todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos que praticam o amor, a caridade, a bondade, a igualdade levam a Deus, sim. Porque Deus é isso. Ele é amor, ele é igualdade,
Ele é carinho, Ele é misericordioso, Ele é Pai. E todas as orações e rezas feitas do mais ínfimo da sua parte, da sua essência, quando ela é elevada ao Criador para o bem do próximo, seu bem, do seu vizinho, do seu bairro, da sociedade, do seu município, do seu estado, do seu país, do mundo, ela chega até Deus. Porque Deus, diz as Escrituras, inclusive Tiago, ele não faz acepção de pessoas. Então eu comecei lendo Tiago, capítulo 1, a epístola, que em grego é carta, a carta Tiago 1, 27, que vai dizer tereskeia katara, né? Tereskeia katarakai amiantos, tereskeia katarakai amiantos, né? Pratotel, kai patri hauten estin, epix petetai, orfanus, kai reras eniti philipsei, auton aspilon riauton, teren apotou cosmo. Ou seja, o Tiago, discípulo, o irmão do Senhor, está dizendo o seguinte: para o mundo inteiro, a religião pura, sem mácula, a religião, a essência da religião, o tal religare, o ser humano, o homem ao divino, ao espiritual, ao Criador, ao mentor de tudo, a luz, a misericórdia, a bondade, a salvação. O religare, a religião, a comunhão, está conectado com Ele. A religião pura e imaculada, sem mancha, sem pecado, sem ódio, sem acepção de pessoas, sem preconceito, sem xenofobia, sem homofobia, sem racismo, sem intolerância, sem corrupção política, sem avareza de dinheiro, sem monopólio, sem maldade, sem domínio. Essa religião, esse religare, é puro, sem mácula. Mas que religião então é essa, ô bem? Essa religião, Tiago vai dizer, que é visitar os órfãos e as viúvas e os necessitados nas suas aflições, nas suas dores. É você fazer a caridade, é você amar de verdade as pessoas, é você ajudar aquele que está com fome, que está com sede, é você doar roupas, é você, não é? Visitar o doente no hospital, ou um familiar, um vizinho, um colega, um amigo. É você visitar os presos, aqueles que são, né, infelizmente, foram por um caminho errado. Mas Jesus, ele se coloca no lugar de todos os cidadãos, de todas as pessoas que estão no caminho certo, também aquelas que também cometeram deslizes, erraram na vida, por N motivos. Isso é religião. Religião não é católica, apostólica, romana. Religião não é batista. Religião não é luterana, não é presbiteriana, não é metodista, não é Assembleia de Deus, Belém, nem Madureira, nem Perus, não é? Nem Pirituba. Religião não é universal do reino de Deus. Religião não é mundial. Religião não é renascer em Cristo. Religião não é internacional da graça de Deus. Religião não é arminiano, calvinismo. Religião não é budismo. Religião não é kardecismo. Religião não é Deus é amor, congregação. Religião não é banda, candomblé e quimbanda. Religião é você exalar, não por palavras. Rezas, tem inúmeras rezas. Tem dezenas, várias rezas judaicas.
para isso, para aquilo, como tem a católica, como tem da Umbanda, do Candomblé, como tem do kardecismo, do espiritismo, não é? Eloy Poder de Elizar Rivaí, o Allan Kardec, como tem Chico Xavier, Bezerra de Menezes, como tem na Igreja Evangélica, Salmo 91, Pai Nosso, Salmo 23. Todas as casas, todas as herbes, estação de rádio base, que conectam as comunicações, como de celular, eu e você, cada uma tem a sua marca. É Vivo, nos tinta Oi, Oi, Vivo, Claro, não é? Cada um tem a sua marca. Mas o interessante é que todas se conectam, utilizam da energia, da eletricidade, dos campos magnéticos. Isso é a fé. Você consegue entender isso? Mas religião não é a roupa, não é o meu kippah, não é o talite. Religião não é andar com a Bíblia debaixo do braço ou frequentar a igreja. Religião não é tomar ceia ou a hóstia. Religião não é ser batizado ou não ser batizado. Religião não é roupa, não é a túnica, não é a vestimenta do padre, da freira, do mensageiro, da reverenda, a roupa, o uniforme religioso do ministro. Religião não é o terno e a gravata, não é o coque, o cabelo preso e a saia comprida. Religião, do latim religare, que nos liga a Deus, é simplesmente amar a vida, amar a si mesmo. Quando você ama a vida, quando você ama a si mesmo, quando você ama os animais, quando você ama as plantas, as flores, as árvores, o meio ambiente, os rios, quando você ama a vida, quando você ama o próximo, quando você estende a mão para o necessitado, quando você partilha, quando você compreende o outro, independente da cor, se é magro, gordo, se é preto, se é negro, se é mameluco, se é cafuso, se é moreno, se é loiro, se é vermelho, se é amarelo, se é oriental, se é judeu ou se é muçulmano, independente das diferenças estereótipas, biotipo, não é físico, são seres humanos, vieram da mesma essência que é o Criador. Quando você ama as pessoas, quando você respeita a comunicação dela, a linguagem dela, o dialeto dela, os códigos verbais dela, para lidar com ele, com a espiritualidade, aí você alcançou a sua salvação. Quando você pratica a caridade. Yeshua, vou repetir, disse: quando vocês fizeram, deram água, deram comida, quando vocês mataram a sede, quando vocês mataram a fome, quando vocês tiraram o frio, aqueceram com roupa aquele que não tinha, visitaram o doente, curaram as suas chagas, as suas feridas, restauraram a saúde. Quando vocês visitaram o que estava isolado em depressão, o que estava preso. Quando vocês fizeram essas coisas, vocês fizeram a mim. Dá para entender, povo evangélico, povo cristão, dá para entender isso? Que Jesus não é um nome, uma firma reconhecida. Jesus não é uma patente de vocês, registrada num cartório celestial. Vocês não são donos de Jesus. Vocês não são donos da Bíblia. Vocês não são donos da verdade absoluta. Vocês não são donos da salvação. Vocês não detêm a salvação na mão de vocês. Tanto é que a coisa está ficando feia. Vocês estão mais, com todo respeito, para a perdição, para ir para o tal inferno de tanta maldade, tanta discriminação, tanto preconceito, tanto ódio, tanta obsessão por poder, do que para ir para o reino de Deus. Muito bem. Então, a gente vai começar vendo aqui alguns vídeos, né? E eu tenho aqui a Bíblia Sagrada e tenho também aqui a Constituição Federal, aqui ó, Constituição Federal, ok? E a Bíblia Sagrada.
Eu não sei se você sabe, mas para o povo judeu, dependendo do país em que ele está, não é? O país que ele tiver, a Constituição passa a ser para ele também a mesma coisa que a Torá. A mesma coisa que a lei de Deus. Lei se respeita, se cumpre e se obedece. Mas o que eu tenho visto é descumprimento total, né? Descumprimento visceral da Constituição do nosso país chamado Brasil. Desrespeito, achincalhamento, avacalhação. Que eu tenho visto também o desrespeito visceral, teologal, que você possa imaginar, carnal, né? Da dita Sagrada das Escrituras, Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Olha a que ponto chegou a fé, a religião no Brasil. Abandonou a Deus, a Jesus, o Espírito Santo, e casou-se com a prostituta, casou-se com a máfia, casou-se com a avareza, com a ganância, casou-se com tudo aquilo que não presta, que corrompe o homem e o faz ser o que estão sendo hoje. Líderes religiosos, líderes políticos e agora entrando na cabeça, no subconsciente do Estado, da Polícia Militar, ao ponto de invadirem lugares sagrados garantidos, protegidos pela Constituição do nosso país. Presta bem atenção. Porque eu tenho notado, já faz algum tempo, por que o governo, posso ficar aqui, né? Por que o governo, gente, o governo federal, não está falando nada sobre o modismo, não está fazendo campanha publicitária no combate ao racismo, no combate à intolerância religiosa? Por que o governo federal, por que o Supremo Tribunal Federal, por que os órgãos, os juízes, as autoridades competentes desse país, o Congresso, o Senado, não está combatendo esse modismo e onda de racismo e intolerância religiosa no Brasil? O que de fato está acontecendo? Já parou para pensar nisso? A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ela protege os locais de culto e suas liturgias, independente da linha da teologia, independente se é cristã, se é testemunha de Jeová, se é mórmon, ou se é kardecista, ou se é de matriz africana. Dos princípios fundamentais, dos princípios da fundamentação, ou melhor, dos princípios do fundamento, dos fundamentos do nosso país. O artigo 3º, inciso 4º, promover o bem de todos, sem preconceitos, de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. É promover o bem de todos, sem preconceito, discriminação de nenhum tipo. É o que está no artigo 3º, inciso 4º, logo no começo, dos princípios fundamentação. Que coisa linda a nossa Constituição. Já no artigo 4º, a defesa da paz, no inciso 6º, vai falar sobre defesa da paz. No artigo 4º, inciso
Sexto. Olha que coisa linda isso, gente. Defesa da paz. Você tem certeza que é onde você está, a narrativa, a oratória, a eloquência, a homilia, a pregação, o contexto político é de paz, ou é de ódio, ou é de guerra? É de igualdade ou é de domínio absoluto sobre aquela religião, aquele? Querem dominar tudo sem respeitar as diferenças? Isso gera guerra, ódio, toxicidade. O artigo 4º, não é? Ele é lindo, ele é maravilhoso. Já o artigo 7º, ok? Do inciso. O artigo 4º, perdão. Inciso 7º. Vai falar sobre a condição pacífica dos conflitos. A solução pacífica dos conflitos. E o inciso 8 já diz bem claro, é o repúdio ao terrorismo e ao racismo. Será que nós paramos e pensamos sobre esses artigos e incisos logo no início da nossa Constituição? Você, evangélico, né, consegue memorizar, decorar o Salmo 91, o Pai Nosso, o Salmo 23, papapá, isso, aquilo? Será que você consegue decorar também a nossa Constituição Federal? Para você entender de uma vez por todas que você não está no princípio do mundo. Nós não estamos mais lá no tempo primitivo de Moisés, de Josué, onde Moisés e Josué muitas vezes, não é, se aproveitaram do nome do Eterno para realizar coisas horrorosas, genocídios, matanças, etc, e dizer que o Senhor mandou, quando o Senhor não mandou. É por isso que eu fico triste quando eu escuto, né, da boca de alguns crentes, como eu escutei no meu trabalho, de um pastor, ou evangelista, ou presbítero da Adebrais, defendendo Benjamin Netanyahu, genocídio, ataque, morte, matança na faixa de Gaza, né, destruição de crianças, de mães. Mas Deus é o Deus da guerra, é o Jeová Jiré. Olha que pensamento pífio, nefasto, distorcido. Então, pode-se matar pessoas em nome da fé. Essa é a lavagem cerebral. Essa é a formação teologal que a igreja evangélica tem. Por puxa-saquismo, por cegueira a um Israel sionista, um criminoso, que o mundo inteiro está vendo. Mas essa não é a visão de Deus. Em Ezequiel 18 está escrito que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Mas Ele deseja que a pessoa se arrependa dos seus crimes, se repasse a sua vida e siga fazendo bem. Esse também não é o pensamento, como eu já ensinei, de Jesus. Compara com os romanos, inimigos algozes do povo de Israel. Jesus não externou, não incentivou e não fez apologia como o Barrabás para matar, agredir, destruir. Acho que vocês ainda não conheceram o Yeshua ou Yahusha. Talvez vocês conhecem um Jesus mitológico, talvez criado por Roma. Eu não vou dizer que é a Igreja Católica, mas antes da Igreja Católica. Talvez vocês conheçam, né, um Jesus, desculpa, de direita extrema bolsonarista, que pega numa metralhadora, numa .40 e sai atirando em todo mundo, a esmo. Um Jesus que não gosta de negro, que sentencia todo mundo ao inferno. Esse não é o Jesus, o Filho de Deus. Portanto, a gente precisa ficar esperto com as narrativas e com as pregações, porque nós vamos dar uma olhada aqui nesses vídeos agora, mas antes de olharmos esses vídeos, quero falar um pouco mais ainda sobre essa nossa Constituição Federal, não é? A gente fala muito de Bíblia, mas ninguém está dando mais valor à Bíblia. Eu já disse várias vezes, está escrito em Jeremias,
onde Deus diz: eu não quero que vocês façam, não quero que vocês pensem, que vocês lembrem, e nem tragam ao coração e ao pensamento, e nem façam outra Arca da Aliança. Mas daí que Deus falou. Se você não contém sensibilidade, não tem temor a Deus, não tem respeito a uma ordem expressa de Deus para não fazer mais a Arca da Aliança, e você faz, como é que você quer me convencer de que você ama Deus e fala de Deus? Se você desrespeita o próprio Deus, você não está nem aí com nada. Não é? Ah, mas é símbolo, não tem simbologia. Ele falou que não é não, acabou. Mas vamos lá. Então, se vocês não conseguem respeitar mais as Escrituras e a Bíblia, quando e como que vocês vão entender e respeitar a Constituição? As igrejas cristãs evangélicas, junto com a Bíblia, deviam ensinar nas suas escolas dominicais, no catecismo, né? Bíblia e Constituição. Constituição e Bíblia. Leem. Para ver se o Brasil evolui em termos de cultura, conhecimento, cidadania, respeito, amabilidade, ser mais anfitrião, ser mais educado, ser mais compreensivo, ser mais ecumênico. Ok? Bom, dos direitos e garantias fundamentais, né? Vamos falar um pouco sobre isso. O artigo 5º da nossa Constituição Federal, lá no inciso 6º, ok? Artigo 5º da Constituição, inciso 6º, diz assim: é inviolável a liberdade, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado aos locais de culto e às suas liturgias. Prestou atenção no que eu li para você? Artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federativa do Brasil. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado aos locais de culto e às suas liturgias. Ou seja, o artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal, ela não garante só a liberdade da Igreja Evangélica Brasileira, ou só da Igreja Católica Apostólica Romana, ou só da Assembleia de Deus, ou da Universal, ou da Mundial, ou dos crentes. Quem disse isso? Se bem que vocês queriam que fosse assim, não é verdade? Hã? Falavam, descia a lenha, desciam o pau na Igreja Católica do Brasil Império, né? Assim como foi bem transmitida pela novela Chica da Silva, não é? Capitão Mor, aquela coisa, os padres inquisidores, tudo aquela coisa que você viu. Naquele tempo quem mandava era a Igreja Católica Apostólica Romana. Já pensou, como eu disse, se a coisa muda? E se tudo volta para o poder do Vaticano? Passa por cima da Constituição, muda a Constituição e fica valendo só a Igreja Católica Apostólica Romana? E aí, como é que vai fazer? Igrejas sendo fechadas, evangélicas, pastores sendo caçados e presos. Que viagem, né? Claro que isso nunca vai acontecer. Mas por que será que os pastores, essa aliança de pastores ou protestantes e pastores evangélicos do Brasil, estão tão empenhados e debruçados em republicanos, em PL, em blocos, em partidos políticos, para dominarem juízes, senadores, para dominarem auditores de trabalho, para dominarem delegados, para dominarem tudo que você possa imaginar. Qual é a intenção? Não é evangelizar, não é Jesus. Hã? Porque a gente tem que aprender de uma vez por todas que cada um se conecta e cada um encontra Deus dentro da sua fé, dentro da sua experiência espiritual. Nós não somos detentores da salvação de ninguém. Muito bem. Portanto, a Constituição
Federativa, não é? A Constituição da República Federativa, no seu artigo 5º, inciso 6º, reza e descreve muito bem: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado aos locais de culto e suas liturgias. Você não tem poder, autoridade, respaldo na Constituição e nem nas Sagradas Escrituras de querer mudar a cabeça de alguém, a fé de uma pessoa que é honesta, que é justa, que é trabalhadora, que faz as coisas para ela e para o bem e para o próximo e que acredita em Deus. Do seu jeito, da sua maneira, da sua linguagem, da cor que ele entende. Você não tem esse direito. No artigo 5º, inciso 8º, ninguém, presta atenção nisso, ninguém será, ok, privado de direitos por motivo de crença religiosa, ou de convicção filosófica ou política, salvo se invocar, não é, essas convicções, ok, para se eximir de obrigação legal imposta, beleza, a todos e recusar-se a cumprir, ok, a cumprir pressão alternativa prevista em lei. Ou seja, nesse caso que eu vou mostrar daqui a pouco, não é? Como que pode, no caso do comandante da Polícia Militar, obrigar cabos e soldados que não são evangélicos, não são crentes, não são pentecostais, neopentecostais, uns católicos, outros de outra religião e outros ateus, obrigá-los depois de 12 horas de trabalho, exaustivo, cansado, exposto à violência de São Paulo, o cara querendo chegar na sua casa, a mulher querendo chegar na sua casa, né? O policial, depois de 12 horas à noite, fechou o plantão, é obrigado a ir para a Igreja Universal ouvir culto. Que culto? Que palestra é essa? Ah, é homenagem, é um local. A Polícia Militar não tem os seus lugares próprios para tais homenagens e palestras? A igreja agora virou um balcão de negócios, virou agora um lugar de palestra, de qualquer tipo de palestra agora, qualquer coach agora. Isso que virou a igreja? Talvez nunca tenha sido uma igreja, casa de Deus, não é verdade? Mas obrigar cabos e soldados a comparecerem depois de 12 horas de trabalho, não é? A assistir culto na Universal. Ou seja, presta bem atenção. Ninguém pode perder direitos por causa da sua religião ou das suas convicções. Você entende isso? Seu direito tem que ser respeitado e ele é resguardado na Constituição. Se você não é evangélico, você não quer ir, você não vai. Se você é ateu, você não quer, você não vai. Beleza? Você tem o direito de ser cristão, umbandista, espírita, judeu, muçulmano, não é? Ateu, ou seguir qualquer outra crença, ou nenhuma, sem ser discriminado, né? Segregado, perseguido, oprimido por isso. Mas a religião, ela não dá o direito de descumprir uma obrigação que a lei impõe a todas as pessoas. Se a lei prevê uma alternativa para quem tem objeção de consciência, a pessoa deve cumprir essa alternativa, correto? Se uma pessoa diz que sua religião não permite, não é? Não permite crenças, não é? Orações
isso não está na lei, ela pode ter, não é? Ela pode ter um recurso, uma alternativa, uma outra forma de cumprir esse dever, quando a legislação esclarece. Se ela se recusar, também a alternativa é prescrita, ok? Alternativa, não é? Essa pessoa sofrerá punições, não é? Judiciais. Deixa eu só ver aqui uma coisinha aqui. A lei não permite, quando a lei não permite determinadas, né? Determinada da obrigação, né? Determinada obrigação prevista em lei. Bom, ou seja, o Estado deve respeitar a sua religião e não pode interferir em seus direitos por causa dela. Mas todos, presta bem atenção nisso, todos continuam sujeitos às leis que valem para a sociedade. O inciso 16º diz o seguinte: todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais públicos, em locais abertos, independente da autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente, claro, né, convocada para o mesmo local. Apenas com um aviso prévio, ok? Exigido um aviso prévio às autoridades competentes. Então, todo mundo tem direito na sociedade. A Igreja Católica ali, a Igreja Evangélica ali, a Umbanda ali. Sem que não haja arma, não haja confusão, haja respeito um com o outro. O que está acontecendo, gente, com a nossa sociedade, com o nosso mundo? O inciso 11º, não é? Diz que a casa ela é asilo individual do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo haja flagrante delito ou desastre, ou para prestar, não é, um socorro durante o dia por determinação judicial. Então, se a nossa casa, aqui a minha casa, ela é protegida pela Constituição, pela lei, você imagina então a tal casa de Deus, seja filial, seja regional, seja a matriz, seja catedral, seja sede, não deve ter respeito? E quando se fala de casa religiosa, a lei ela não se limita apenas à Igreja Católica ou à Igreja Evangélica. Ela se limita a templo budista, ela se limita a templo mormon, ela se limita a templo Salão do Reino do Testemunho de Jeová, ela se limita às lindas igrejas da congregação cristã, ela se limita também, ela inclui, ela abraça, ela engloba, ok? Os templos de Umbanda, Candomblé e Quimbanda. Você está entendendo isso? Olha só que coisa. Da organização do Estado. O artigo 19, inciso 1, inciso 1, é vedada a União, aos Estados, ao Distrito Federal, religiosos ou igrejas subvencioná-las, embaraçar-lhes o fundamento, ou manter, não é? O funcionamento, ou manter com eles os seus representantes, relações,
de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei. Colaboração de interesse público. Na prática, o Brasil não tem religião oficial. O governo não pode favorecer uma religião em detrimento de outra. Também não pode impedir, sem fundação legal, o funcionamento de um culto. Olha isso. O Estado pode colaborar com entidades religiosas, não é? Em atividades de interesse público, como assistência social, não é? Educação, saúde, desde que respeite a Constituição e a igualdade entre direitos, ok? De crença e de religião. E são estes os dispositivos que formam a nossa Constituição, que formam, não é, a base constitucional da liberdade religiosa, ok? No Brasil, e orientam, não é? Orientam a atuação do poder público e do judiciário na proteção desde direito fundamental. Que coisa poderosa, que coisa linda que é isso. Então, a gente falou um pouquinho sobre Constituição e eu vou voltar de novo, né? Agora dá uma olhada nisso aqui, nesses vídeos que eu vou mostrar, prestem bem atenção. Olha só isso aqui, ó. Opa. Vamos acompanhar aqui. Opa. Presta bem atenção nisso daqui, que é o que está dando o que falar nas redes sociais, né? Esses policiais já foram afastados, ok? Lá em Manaus, beleza? Por causa de barulho, som alto, não é? Enfim, mas aí é uma questão de religião, precisa ter um pouco de precisa ter tolerância, não é? As pessoas trabalham durante o dia e vão fazer as suas liturgias, as suas rezas, orar, falar com Deus, vão exercer a sua fé no horário que lhes cabe, que é depois do trabalho, não é? À noite. Se a igreja católica pode, carismática, se a igreja evangélica pode, se a igreja renascer pode, não é? Por que eles não podem? Qual que é o problema? Se a igreja do Senhor Malafaia pode à noite, né, lá em Madureira, colocar uma escola de samba no altar com baita barulho, com atabaques, tambores, com pandeiro, por que eles não podem? No culto africano deles, na cultura, na história, aos orixás, aos mentores espirituais, aos anjos, aos intercessores deles, por que não pode? Porque na sua cabeça é coisa de preto, é coisa de negro, na sua cabeça é demônio, é diabo. Não é o diabo, não tem diabo aqui. E também não é a pombagira, ou senhora, ou moça da igreja, não é? Que fez o seu marido trair. Quem traiu você foi o seu marido, que é sem vergonha, que não segura os instintos, a obsessão dele, a safadeza dele. A deficiência aí é de caráter, a compulsão sexual, a cachorrada, a safadeza, é o seu marido. Não é a mulher da rua, não é a prostituta que está lá. Não, não é a outra. É o seu marido que vai atrás. Não tem feitiço, não tem uma entidade que incorpora nele. Entendeu o que eu estou falando? Jogar a culpa em entidades de matriz africana é fácil. Fulano bebe, fulano fuma, fulano faz isso por causa do preto velho, por causa do Zé Pilintra. Ele faz isso porque ele gosta. Ele faz isso porque é uma fraqueza. Ele faz isso porque eles motivos levaram ele a fazer isso. Mas não é uma entidade que entrou e fez isso com ele. Você está entendendo? Fulano é homossexual porque jogaram um espírito de Maria Padilha ou de Pombagira nele. Negativo. Ele é isso porque ele é isso. E aí? É fácil jogar a culpa nas entidades e não assumir as suas inclinações, não assumir
os seus desejos, não saber lidar, não é, com os seus sentimentos, com os seus prazeres, que está dentro da pessoa, na psique da pessoa. Está entendendo como que é o negócio? Mas e quando os pastores têm casos homossexuais na igreja, como na Bahia? E quando os pastores foram pegos em relação sexual lá dentro da igreja universal na Bahia? E um menino chamado Lucas viu os três, e os três abusaram do menino, mataram o menino, enrolaram ele em objeto sagrado da igreja, a cortina do templo, jogaram no terreno e tacaram fogo. E aí? Ninguém fala nada? Como é que fica uma história dessa? Foi a Pombagira? Foi o Tranca-Rua? Foi o Preto Velho? Ou foi a monstruosidade, independente do gênero sexual, a monstruosidade, a hipocrisia de meter o pau nos homossexuais, a hipocrisia de meter o pau às entidades de religião de matriz africana e eles mesmos fazerem isso? Promiscuidade, prostituição, pornografia, estupro de menor, assassinato e crime com requinte de crueldade, enrolar na toalha e atacar fogo. E foram presos agora. Mas sabe onde eles estavam? Estavam aqui no templo de Salomão, na Celso Garcia, como sacerdote do templo. Que coisa linda. Aí ninguém fala nada. Cadê os bolsonaristas que defendem a família? Não foram lá reclamar? Não foram bater na porta? Cadê os de direita? Os que vão jogar pedra no centro, não é? E em nome de Jesus, isso vai acabar, vai embora daqui. Cadê que vocês foram lá defender a honra, o menino que morreu? Nessa situação, e ninguém fez absolutamente nada, engoliu quietinho. Por quê? E aí? Explica para mim, onde estava Deus, Jesus, o anjo, o Espírito Santo, que não livrou o Lucas? E por que eles demoraram tanto de ser presos, condenados depois de 21 anos, 22 anos, agora que foram condenados? Se a mãe não faz uma campanha massiva na internet. Por que receberam tanta proteção assim? Até o pai morreu de tanto lutar. E aí vocês querem dizer que o mal, o diabo, o demônio, está lá na Umbanda, no Candomblé? As corrupções convocaram. As corrupções, e aí que eu vou mostrar aqui. Estava onde? Eram quem? Eram pais de santo, mãe de santo? Ou são pastores? Digimais do Edir Macedo. E aí? Ninguém fala nada? Fica todo mundo quietinho? Está todo mundo na mão dele? É isso? Então, o branco de direita pode fazer um monte de coisa, mas o negro não pode. Porque o negro é maldito, o negro é endemoniado, o negro tem Exu, tem Orixá. Que preconceito é esse? Que desrespeito à Constituição. E onde foi que Jesus Cristo ensinou você a fazer isso? Vamos dar uma olhadinha aqui? Então nós lemos, não é? Presta bem atenção no que eu acabei de ler aqui. Olha, artigo 5º, inciso 8, não é? Ninguém será privado, né, de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política. Beleza? Ou política. Olha isso. Que coisa. Inciso 11º. A casa é asilo, artigo 19, inciso 1º. Olha isso. Olha só o que está escrito lá. O Brasil não tem religião oficial. Ok? É vedada a União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-las ou embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, não é? Então, é proibido o Estado se intrometer. O Brasil não tem religião oficial, o governo não pode favorecer uma religião e em detrimento de outra. Mas olha só o que você vai ver aqui.
Bem-vindo o seu ano tem 600 curtidas no TikTok. Advogado, ele não se apresenta, não está nem aí. Não se apresenta, o rapaz aqui do centro é advogado, conhece o direito, está jogando a Constituição na cara dele, ele não está nem aí, não quer saber. Tem nenhum outro vídeo lá dos policiais cometendo o crime de violação do lar, não é? Do asilo, a casa, como eu acabei de ler há poucos instantes, não é? Que a nossa casa ela é inviolável, não é? O inciso 11º, a casa é asilo inviolável, não é, do indivíduo. Ninguém pode entrar e penetrar na casa sem autorização, mandato, aquela coisa toda. Mas a gente viu, acho que foi em Minas ou na Bahia, um rapaz negro e o policial com a viatura entrando no quintal, passou no portão, entrou na casa dele, queria pegar ele à força. Aí eu pergunto, nesses quartéis e batalhões aí, nas academias de polícia, não ensinam a Constituição para eles? Não ensinam para os policiais ou governadores do Brasil? Não é? O inciso 11º da Constituição Federal de 1988, que não pode invadir a casa de ninguém? E aqui invadem o centro. Esses caras aqui, militares, não conhecem a Constituição? Não sabem que não pode entrar num lugar religioso? Mas vamos ver mais para frente se eles podem ou não fazer isso. Vamos dar uma olhadinha aqui na truculência, na ignorância, porque eu sou polícia. Eu tenho um cap, eu tenho um coleto, eu tenho um revólver, eu sou polícia. Autoridade do Estado, certo? Cala a boca que é autoridade. Aqui é autoridade. Vamos ver. Funcionário público é se identificar, firme o rosto. Firme o rosto. Vamos bater palmas, gente. Vamos cantar, dar palma e vamos continuar. Claro que não tem intolerância, não vai. Vai entrar dentro de casa também, aquele filme pode dizer, e principalmente filme como eles estão transportando e como eles vão colocar. Tantos pastores corruptos que eu ponho aqui no meu Face, o outro que abusou de uma senhora, sogra de 91 anos, tanta coisa horrorosa que acontece dentro das igrejas, não é? Você não vê eles entrando nas igrejas fazendo isso. Daqui a pouco você vai saber o porquê. Mas aqui é intolerância mesmo, religiosa. Não poderiam tocar nos objetos, instrumentos musicais sagrados deles. Isso não se faz. Como não se faz também, que eu vou mostrar aqui, tem evangélico xarope, que entra e quebra a imagem de São Pedro, São Judas, Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima. Tem gente doida, louca, descompensada de quanto é lugar, porque a Bíblia pode ser um livro maravilhoso, né? Para quem sabe ler, entender, compreender. Senão, ela deixa a pessoa louca e doida, xarope, fanática. Muito bem, vamos lá. A qualidade do povo, porque o instrumento não pode estar deitado. Eles poderiam fazer isso? Segundo a nossa Constituição? Não. O governo não pode favorecer uma religião em detrimento de outra. Também não pode, não é? Não pode medir, não é? Deixa eu ver aqui. Ele não pode impedir, não é? Sem fundação legal, o funcionamento de um culto. Eles interromperam aí um culto afro. Quem são eles para fazer isso? Ok? Isso aqui não pode acontecer. Vamos lá. Pode filmar aqui, quando a gente tiver, o instrumento não pode andar deitado. Agora tem festa, deixa eu falar uma coisa aqui. Agora tem festa
Em todo o Amazonas hoje está tendo festa de religião de batizamento. Só aqui que acontece isso. Só precisa fumar. Tá tendo festa nacional. Isso aqui tem questão sagrada, não pode deitar. Tá tendo festa nacional. Temos questões religiosas, se deitar, morre sacerdote. O atabaque, o tambor ali, não pode ficar deitado. São questões de fórum íntimo religioso. Isso deve ser respeitado. Já pensou pegar o púlpito da sua igreja, a polícia entrar e pegar o púlpito da sua igreja? Tá? Pegar o lugar onde guarda a hóstia, o sacrário, pegar, né, o sacramento, o sacrário que o padre pegar de qualquer jeito, pegar a hóstia de qualquer jeito. E aí? Subir em cima do púlpito da sua igreja aí, evangélica? Você gostaria? Você acharia legal? Como ficaria? Você não sentiria um desrespeito com o altar que é sagrado, com o púlpito, com a Bíblia, etc, etc, etc? Mas por que pode? Não pode, na verdade. É crime que eles cometeram. Abuso de autoridade e intolerância religiosa. Não importa se você gosta ou não gosta, se na sua cabeça é diabo ou demônio, você tem que ter respeito. Respeito e respeitar a lei. E ponto final. Sua opinião, você não gostar, você guarda para você. Mas você tem que respeitar a lei do seu país. Por favor, alguém entra no carro para cumprir a viatura, eu também vou, porque alguém tem que estar lá. Vai para a delegacia agora, porque eu preciso que filme com eles tirando o instrumento. Para que isso? Tem um mandato aí de busca e apreensão, os tambores aí, o atabaque e tal, essas coisas. Tem alguma história de crime que aconteceu ali com o tambor? Tem sangue de alguma pessoa que morreu, foi sacrificada ali? Ocorreu um assassinato, um homicídio? Alguém bateu com esse tambor ou atabaque na cabeça do outro morreu? Então, que charopada é essa? Que idiotice é essa? Que truculência e ignorância é essa? Que analfabetismo religioso e constitucional é esse, desses capanga aqui, travestidos de policiais militares? Sim, a minha. Abriu? Fomos chamados devido a uma denúncia de sossego público. Não há tolerância religiosa. Não é intolerância religiosa, ô cidadão. Ele falou que é de sossego público. Se é sossego público, conversa, não é, com a direção da casa, com o pai de santo, ou o assessor, uma pessoa responsável, e vê o que se pode fazer. Mas invadir um templo religioso, tocar em objetos sagrados, aí é chutar o pau da barraca. Não existe intolerância. Se não existe intolerância, por que o senhor pegou, então, os atabaques, os instrumentos sagrados no centro? Por quê? Ele entraria numa igreja, pegaria a bateria, a guitarra, o microfone, o violão, o órgão, ele pegaria? Duvido que ele pegaria. Ocupação do sossego público. Ocupação do sossego público. Na sua mente não, ignorante. Na Constituição, tá aqui, ó. Seu analfabeto funcional, ignorante, troglodita, preconceituoso, intolerante religioso. Deve ser crente, com todo respeito, tá? A gente fica nervoso, não é? Na sua mente não, na Constituição, intolerância religiosa sim. Tanto é que foram afastados, todos eles. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui para todos nós, né? Eu não estou fazendo apologia ao crime, não é isso. Mas se esse centro aí, né, tivesse no Morro do Alemão, no Morro do Macaco, no Morro da Dona Marta, tivesse lá no Morro da Mangueira, será que esses caras subiriam com essa panca toda, com essa pose toda? Subiria, entraria, pegaria as coisas do Pai do Santo se fosse um lugar de alta periculosidade? Será? Eu tenho certeza que não. Olha aqui, meus amigos. Agora aqui é uma outra situação
né, que está se espalhando no Rio de Janeiro, em outros lugares, aonde... oh meu Deus, olha só como a coisa ficou feia. Aonde traficantes, Comando Vermelho, enfim, traficantes do crime organizado no Rio de Janeiro, se declaram traficantes de Jesus, do Senhor Jesus. São de Jesus e o demônio não pode ficar aqui. A mãe de santo, o pai de santo, os atabaques, as imagens, tem que sair, porque quem manda aqui é Jesus. Só queria saber se Jesus é a favor da cocaína, da heroína, da maconha, se Jesus é a favor, se Jesus é a favor de viciar as pessoas, delinquir as pessoas, comprar armas, assaltar banco, aí descer para a pista para matar trabalhador, invadir condomínio, roubar carro, celular, moto, matar cidadão de bem. Queria saber se Jesus é a favor disso aí, né, de deixar uma pessoa viciada na cocaína ou no crack, né, e morrer, dar trabalho para a família, para o Estado, para a saúde, a pessoa morre, mata e depois é assassinada também. Que Jesus traficante, maloqueiro é esse? Vocês me desculpem, tá? Mas vocês não estão servindo a Jesus, não. O negócio tá feio pro lado de vocês aí. Não tem Jesus nenhum, não. Não adianta vir com essa conversa fiada para tirar os centros de Umbanda, Candomblé e Quimbanda dos morros, não é? Atacando, batendo, oprimindo, perseguindo, matando. E tudo isso sendo abalizado, assinado embaixo por Jesus e por Deus. Aqui é Deus, é o Deus de Israel. É o Deus de Israel. Esse Deus de Israel que vocês estão servindo aí, no Rio de Janeiro, não passa do Satanás, do demônio, com todo o símbolo da estrela de Davi, que é o sionismo judaico, que odeia vocês, que tem nojo de vocês, que vomita vocês. A ignorância, a burrice e o marketing furado. Israel. Vocês nem sabem o que é Israel, nem sabem o que é um movimento sionista. Vocês nem sabem, você estudar, aprender história e religião, mais política e história, antes de fazer essas barbáries com pessoas como essa senhora mãe de santo aqui. O chefe está aqui, taca fogo em tudo, quebra tudo, paga a vela, então o sangue de Jesus tem poder, recarguinha toda. Sangue de Jesus tem poder, você não tem poder de de livrar ele de ser criminoso, de ser traficante, de ser ladrão, de ser bandido, de ser assassino, de ser uma série de porcaria. Viu o contrassenso? E eu tenho certeza que nessa hora, muitos evangélicos tacanhos da mente tacanha, muitos evangélicos imbecis, analfabetos, historicamente, religiosamente, biblicamente falando, muitos estão batendo palma para o traficante, achando que é o Espírito Santo trabalhando por trás disso aqui. Isso aqui não tem nada a ver com Deus na boca do traficante. Se ele fosse de Jesus, ele não estaria fazendo isso de jeito nenhum. E muito menos favorecendo o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Todo mal tem que ser desfeito, em nome de Jesus. Todo mal tem que ser desfeito. Então para de vender cocaína, e para de traficar, e para de ser criminoso. Correto? E aqui não tem mal nenhum. É o culto dela, é a fé dela. Todo mal. Quebra tudo. A senhora quebra o demônio certo. A senhora que passou essa porrada. Quebra tudo. A queda de lá. O outro lá no canto, lá no canto. Desvenda esse mistério que está embaixo da sua saia. Quebra ele também. Quebra aqui. A via toda. Recarga aqui esse demônio que está aí. Derrama, quebra aqui. Ai. Olha, capital do pai. A gente precisa se atentar a essas coisas, gente. A Constituição tem que ser respeitada. A fé tem que ser respeitada. As pessoas precisam ser respeitadas. Você não precisa concordar com ninguém, com teologia de ninguém. Só precisa respeitar as pessoas e deixar as pessoas viverem em paz com a sua fé, com a sua crença. Não mistura as coisas, não faz essa salada, né, tóxica, venenosa. Né? Mas vamos continuar aqui um pouquinho, não é? Que eu já falei que a polícia não pode fazer aquilo, já estão sendo processados lá em Manaus, tal.
E isso é uma piada, traficantes falando em nome de Jesus. É uma coisa de louco, né? Mas isso não pode acontecer, na verdade. Bom, vamos lá. A atuação do poder público, né? A atuação do poder público e do judiciário da proteção desde direito fundamental. A atuação, não é, do poder público e do judiciário na proteção desde o direito fundamental. Bom, policiais podem entrar, eles podem penetrar em terreiros religiosos e apreender objetos sagrados. O que você acha? A PM pode entrar numa casa de umbanda, candomblé, quimbanda, numa igreja, na sua igreja, e apreender os instrumentos sagrados que tem ali? O que você acha? Como já foi dito, não é? Como já foi falado, aqui o artigo 5º da Constituição da República Federativa de 1988, ela protege, a Constituição protege locais de culto e suas liturgias. A Constituição protege locais de culto e as suas liturgias, ok? É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado, não é, aos locais de culto e às suas liturgias, ok? Artigo 5º, inciso 6º da nossa Constituição Federal. Beleza? Agora, para policiais militares entrarem, não é, em templos religiosos e apreenderem objetos sagrados, objetos religiosos, exige fundamentação jurídica. Fundamento jurídico. Como assim? Não existe uma autorização geral, não é, para a polícia apreender objetos sagrados, não é, apenas por estarem em um templo, ou por queixa de barulho, ou perturbação da ordem, lei do silêncio, lei do psil. Em termos práticos, que eu quero dizer, se houver, presta bem atenção nisso, se houver indícios de crime, a polícia pode entrar sim, não é, e agir conforme a lei. Se houver crime, como eu disse, em muitos casos, especialmente para busca e apreensão, não é? É necessário também ordem judicial. Eles tinham ordem judicial para entrar lá na casa de umbanda, no centro? Tinham? Não tinham. Abuso de poder, arrogância, intolerância, etc, 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 etc. Não é? Salvo hipótese, não é, excepcionais previstas na legislação, como flagrante em delito, não é, uma suspeita de prova assim fundamentada, não é? Tem conversa aqui, tem áudio, olha, tem mensagem de texto aqui do WhatsApp, que lá dentro tem droga, que lá dentro tem arma, que lá dentro tem isso, que lá dentro tem uma pessoa presa sob cativo. Aí a polícia pode entrar com um mandato judicial. Se não tem crime, se não tem nada suspeita, nada fundamentado de crime, a polícia não pode entrar, nem na igreja, nem na sua casa, nem em lugar nenhum. Mas por que entrou? Arrogância, racismo e intolerância religiosa, sim, senhor. Como se religião de preto fosse qualquer coisa, fosse maloca, fosse um lixo, fosse bagunça. Falta de respeito. Tem que responder criminalmente por isso. E uma punição exemplar aí com o governo de Manaus. Beleza? E é o que eu espero, né? Que as ONGs do Brasil inteiro se reúnam para que isso não se propague. Ok? Muito bem. Objetos sagrados podem ser apreendidos somente, como eu disse, quando constituírem prova de um crime. Beleza? Ou estiverem relacionados à investigação criminal.
apreensão não pode ocorrer apenas por ser objeto religioso, né? Exemplo, se um templo estiver, não é, realizando um culto com instrumentos como atabaque, imagens, bíblias, velas ou outros objetos litúrgicos. Esses objetos, não é, não podem ser apreendidos apenas por fazerem parte da religião. Agora, se o objeto for relevante para a própria cena de um crime, como prova de um crime, a apreensão poderá ser autorizada e realizada, conforme a lei, ser autorizada por um juiz. Não é eu mando, eu sou polícia, eu estou entrando, é ordem de sossego. Está completamente equivocado, errado, né? Extremamente ignorante, ok? Bom, assim, não é? A liberdade, não é? A liberdade religiosa, não é? Ela é protegida pela Constituição, mas não impede a atuação das autoridades quando há, não é, base legal e respeito ao devido processo legal. Se os policiais, né? Se policiais entrarem em um templo de Umbanda, como fizeram, apreenderem, não é, o atabaque sem fundamento legal, a conduta pode ser ilegal, não havendo flagrante delito, ok? Sem mandato judicial, não houve crime, com os instrumentos, então é totalmente ilegal, abuso de poder, não é? Desrespeito ao templo e aos instrumentos, intolerância religiosa, invasão de privacidade, não é? Violação de asilo, não é? Como a casa é inviolável, é protegido. Existe lei que condene esses atos desses policiais? É claro que existe, né? Que pune, né, essas condutas discriminatórias por motivos de religião. É claro que existe. E que lei é essa, então? É a Lei 7.716, a Lei 7.716, ok? De 1989. Ela protege pessoas contra discriminação por motivos de raça, cor, religião, sexo, tal, né? Enfim, por qualquer tipo de preconceito e discriminação, ok? E procedência nacional, ou seja, no país inteiro, né? A proteção à religião foi incluída, né, por alterações posteriores na lei. O artigo 1 diz o seguinte, né? A lei pune os crimes resultantes de raça, cor, etnia, religião, não é? Ou procedência nacional. Ele deixa claro, não é? Esse artigo 1, que ninguém pode ser perseguido por causa da sua religião ou por causa da sua cor, etc. Né? Então vamos lá. Perseguir alguém porque é um bandista. Discriminar uma pessoa porque é evangélica, não é? Tratar alguém de forma diferente, não é? Por ser judeu, muçulmano, espírita ou de qualquer outra religião. Agora, chegando no artigo 20, não é? Dessa lei 7.716 de 1989, este é o mais importante sobre liberdade religiosa. Ele pune quem pratica discriminação, induz outras pessoas a discriminar. Viu você que fica no altar aí? Não é? Você fica bem esperto, você que é pastor, que é obreiro e tal, tem a sua liberdade religiosa. Mas cuidado com a sua fala, a sua pregação,
que você fica atacando entidades de outra religião, induzindo as pessoas a terem um sentimento como esse aqui. Vamos ver aqui, ó. Quebra aqui, a vida toda. É verdade que esse demônio tá aí. Derrama, quebra aqui. Você viu aí? Camisa, momentos depois de quebrar as estruturas. Ó, dá uma olhada nisso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui, gente, ó. Olha, a capital do país sofre mais um caso de intolerância religiosa. O absurdo aconteceu em Planaltina, onde um pastor evangélico foi preso depois de invadir um terreiro e destruir esculturas de orixás. A invasão foi na manhã desta quarta-feira. Esse vídeo mostra o pastor aparentemente transtornado, sem camisa, momentos depois de quebrar as estruturas. Você vai responder por isso. Você vai responder por isso. Tá? Respeito é a primeira coisa que a gente deve ter. Uma das responsáveis pelo terreno disse que o homem andava pela região desde a noite de terça-feira, Olha o que ele gritando fez. frases sobre Deus. Pastor. Ele voltou na manhã do dia seguinte e causou toda a confusão. Essas imagens cedidas pelo blog Brasilidade Negra mostram como os patrimônios estavam antes do incidente. O homem foi preso no final da tarde desta quarta-feira pelo Batalhão Rural da Polícia Militar. A ocorrência foi registrada na Delegacia Especial de Repreensão aos Crimes Religiosos. É a Lei 10.639 de 2003 e o Estatuto da Igualdade Racial. Não consigo imaginar o que passa pela cabeça de pessoas capazes de invadir uma escola por conta Pergunta pro Tarcísio. de um trabalho escolar de crianças. PM com metralhadora entra em escola infantil em São Paulo após pai reclamar de desenhos de matriz africana. Essa notícia, a meu ver, que não é isolada, serve para demonstrar que a dureza, a contundência, a E o ministro é evangélico. Que vergonha para vocês, hein? sensibilidade da declaração se justifica quando, repito, não por fato isolado, 12 policiais militares armados, um deles com metralhadora, circularam pela escola após uma denúncia feita pelo pai de um aluno. Evangélico Segundo esse não. pai, a escola estaria obrigando a criança a ter aula de religião africana por conta de um desenho. 12 agentes em escola após crianças de 4 anos desenhar. Já falei sobre isso. Vamos começar a entender o porquê que os policiais estão agindo assim. Ok? Não é um avivamento do Espírito Santo não, viu, crentaiada pentecostal? Que o Senhor está tocando nos policiais, está tocando nas pessoas para invadir e cometer crime. É crime, é desrespeito. E também não é assinado, não é dado um ok, não é incentivado por Deus. Jesus nunca incentivou isso. Economia sã. Primeiro, em face dessa notícia terrível que li, ampliar a capacitação de professores, inclusive em cooperação com universidades do continente africano, para ensino de história e cultura afro-brasileira. É a Lei 10.639 de 2003 e o Estatuto da Igualdade Racial. Quando nós estudamos, todos nós que aqui estamos, a nossa geração, não falo deles que são mais jovens, do continente africano, nós estudamos só o Egito, em história, no ensino médio. E assim mesmo, sem que se lembrasse que o Egito ficava na África. Se você perguntar para a maioria dos meninos, alguém vai achar que o Egito era alguma espécie de sucursal do Império Romano, né? Do Mediterrâneo, ali. Mas tinha uma autonomia, e nós vemos esses ecos, né? Ou seja, da África subsaariana para baixo, de onde se forma o Brasil, não se estuda nada, até os dias de hoje. Então, sobre Angola, sobre Moçambique, sobre Guiné-Bissau, todas as Guinés, sobre o Benin e assim sucessivamente, de onde vieram os escravos, os escravizados africanos. Então, acho que isso tem que ser iluminado, presidente. Essa questão, até porque nós estamos vendo isto acontecendo, que é algo assim que me exaspera. É aquilo que o eminente ministro relator disse. Eu não consigo imaginar o que passa pela cabeça de pessoas capazes de invadir uma escola por conta de um trabalho escolar de criança. Realmente eu não consigo imaginar qualquer parâmetro de razoabilidade numa conduta dessa. Nem eu. Essa é a razão pela qual a primeira sugestão, ministro Fux, é nessa linha de fortalecimento da lei, capacitação dos professores. E é o que nós esperamos, ministro Flávio Dino, Fux, Alexandre de Moraes, os demais ministros, né, a corte do nosso país, fortalecimento da lei e reeducar
os policiais na academia. Na academia, não é dentro da igreja evangélica, não. Porque aí sai com a cabeça tacanha, já com a visão distorcida, com a lavagem cerebral, para cometer o crime de intolerância religiosa. Ok? Vamos ver aqui, vamos continuar aqui. Mas antes de continuar aí, presta atenção. Aí foram os policiais que entram na escola, para desenho e tal, não é? Mas vamos lá. Ok? Muito bem. Tem uma lei que pune. É a Lei 7.716, não é? De 1989. Ela protege pessoas contra a discriminação, não é? Por motivos de raça, cor, sexo, não é? E procedência e religião, não é? E procedência, não é? Nacional. A proteção à religião foi incluída por alterações, não é? Alterações posteriores na lei. Então, esse artigo 1, nessa lei 7.716, né, diz que a lei pune os crimes, não é? Resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Ela deixa bem claro que ninguém pode ser perseguido por causa da sua cor ou religião, etc. Ok? Então vamos lá. Perseguir alguém porque é um bandido é crime. Discriminar uma pessoa porque é evangélica é crime. Tratar alguém diferente, de forma diferente, né? Por ser judeu, muçulmano, espírita ou de qualquer outra religião, é crime. Agora, o artigo 20 dessa mesma lei, esse é o mais importante sobre liberdade religiosa. Ele pune quem pratica discriminação, quem induz na oratória, na eloquência, na homilia, na pregação, outras pessoas a discriminar religião, política, raça, sexo, gênero, essas coisas. Incitar o preconceito, presta atenção nisso, incitar o preconceito ou a discriminação por motivos de religião é crime. Crime. Invadir, obstrair ou usar, não é? Violência contra manifestações ou práticas religiosas. Foi o que os policiais fizeram lá em Manaus, não é? Ninguém pode impedir, não é? Pela força ou pela violência, que uma religião realce os seus cultos. Você não pode impedir. Você pode discordar, mas você não pode impedir. Nem ofender, nada. Tem que ficar na sua, seguir a sua vida. Não é? Invadir um culto para interrompê-lo. Invadir um culto para interrompê-lo. Com violência. Agredir fiéis. Não é? Durante a cerimônia religiosa, impedir, por meio de violência, que uma prática religiosa aconteça. Como eu já vi aí vários vídeos, né, das pessoas fazendo as suas entregas espirituais, seus despachos, encruzilhada, ou em beiras de serra, de mata, aí para a gente de carro, vai lá querer bater, xingar, macumbeiro, não sei o quê, fala um monte de bobagem, por ignorância, por intolerância religiosa, por preconceito, por discriminação e por uma ideologia de supremacia branca. Porque tudo que é da religião afro é demoníaco, é diabólico. E isso tem a ver com racismo e intolerância religiosa. Tipo, praticar e cometer um ato. Discriminação.
Expulsar uma pessoa de um local apenas porque ela pertence, não é, a determinada religião. Eu lembro que uma vez eu tenho uma prima minha que ela é professora, né? Eu não sei se ela ainda é, lá na Vila Albertina. Eu lembro que um dia ela comentou comigo que uma funcionária nova, né, uma creche, era professora, e essa professora também, ela é professora para cuidar das criancinhas. Só porque a professora era negra e também foi trabalhar com um turbante, e a moça ali querendo agradar as colegas, né, ali da escola, acho que comprou um pão, ou um doce, ou um bolo, alguma coisa, e levou ali para confraternizar ali, né, para ter uma boa aceitação e tal. E ela ofereceu para uma pessoa e as pessoas ficaram receosas de pegar o que a moça comprou. Que maldade, gente. Que ignorância, não é? E minha prima é evangélica. Ela foi e pegou e comeu. Ela falou assim, eu comi. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma professora, é um ser humano. E a fé dela é a fé dela. E não vi maldade nenhuma nisso. Parabéns para minha prima, teve um coração muito nobre. Gente estudada é outra coisa, não é? Gente que evolui na fé é outra coisa. Agora, crente fanático, pelo amor de Deus, gente, é uma coisa horrorosa. É um manicômio dentro de casa, é uma vida insuportável, não é? Então vamos lá, não é? Discriminação. Vamos lá, expulsar uma pessoa de um local apenas, né, porque ela pertence a outra determinada religião. Isso é discriminação. Dizer a um grupo para não contratar alguém, né, porque é de determinada religião. Isso é induzir, né, é convencer outra pessoa a discriminar, ok? Também nós temos o incitar, não é? Fazer discursos públicos, não é, incentivando ataques ou discriminação contra uma religião. Isso é incitar, é incentivar, não é, o preconceito, o ódio contra um grupo, ok? Um grupo religioso ou político, não é? Vamos continuar vendo aqui agora. Em entrevista à coluna, Então, agora, pessoal, a gente vai começar a ter um pouco de noção, um pouco de percepção. Deus queria que não seja isso. Eu faço votos com esperança de que não seja isso, mas me parece, não é, que os comandos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, talvez, não estou afirmando, sobre orientação, sobre acordeons, sobre acordos, não é, sobre mãos dadas aí entre Tarcísio, governador de direita extrema, com o Macedo, o Edir Macedo, Igreja Universal, não é? Que também tem o seu partido, aí, o Republicanos, que ele é o dono do Republicanos, se eu não me engano, né? Então, toda essa força-tarefa, não é? Estado, Polícia Militar, com a Igreja Universal e força política e grana, estão sabendo aí dos milhões, né? Que deu para o Digimais para abrir cartão de crédito de empréstimo para os policiais militares. E o Digimais está aí, né, nesse escândalo todo, tá bom? Então o que acontece? Uma troca de moeda. Agora, procura entender isso aqui, o que isso tem a ver? Polícia militar é pago para te proteger, não é? Para cuidar da cidade, para zelar, não é? O patrimônio, a vida das pessoas, e não para ficar sentado dentro da Igreja Universal. Ouvindo o quê? Que tipo de pregação? Hã? Ensinando, como os policiais lá do Manaus, de outros lugares, de outros estados, que está em todos os estados. As polícias de todos os estados, governadores, estão fechados com a Universal, colocando os seus soldados e cabos, tenentes, primeiro-tenente, coronel, tudo dentro da Igreja Universal. E qual o resultado depois na rua? Bater, dar cacetete, dar tapa na cara, chutar, quebrar, entrar em templos de Umbanda, Candomblé. É isso que está acontecendo, então? O que você acha? Você não desconfia de nada, não? Hã? Soldado da Polícia Militar de São Paulo, Leandro Prior, conta como são frequentes os encontros realizados em templos da Igreja Universal
com a presença de tropas da Corporação Paulista. O pretexto para essas reuniões são promoções, anúncios de promoções e de homenagens com medalhas de honra ao mérito, mas, na verdade, o que acontece ali também é uma pregação religiosa com a presença de pastores, o que constrange pessoas que não são da mesma linha religiosa. Mas o que o Estado está sentado numa igreja evangélica e obriga também aqueles que não são evangélicos, que são ateus ou de religião de matriz africana, sentados lá dentro? Ué, o Estado não é laico, gente? E aí, seu Tarcísio, dá para você explicar para a gente aí? Porque as desculpas de esfarrapada, a gente já está cansado, está careca de saber, ó. Hã? Quer dizer que a polícia militar pode ficar dentro da igreja, ouvindo pregação, lavagem cerebral, talvez culto contra religiões de matriz africana, talvez, incentivando a intolerância religiosa, diabo, demônio, pombagira, essas coisas. Aí quando eles vão atender um chamado, eles já vão com o diabo na cabeça, com um culto satanizado, com intolerância religiosa e faz aquilo que fizeram em Manaus? É isso? Hã? Então daqui a pouco a polícia militar vai estar habilitada para correr atrás de pai de santo, mãe de santo, filho de santo, para descer o cacete ou porrete, para bater, arma de choque, prender. É isso? Eu acho que a polícia militar, eu achava que a polícia militar estava aí para correr atrás de bandido, de traficante, para prender 3 pastores que abusaram de um jovem, mataram ele, queimaram ele e foram presos agora. Eu achei que a polícia estava aí para prender, né? Corruptos, com bancos, com golpes, não é? Ou tantos pastores criminosos que estão livres, leves e soltos por aí, enganando as pessoas. Qual é o acordinho? Qual é a ligação por debaixo dos panos? Qual é? Os contratos escusos entre Estado e banco digital, forçando pessoas a engolir pastores da Igreja Universal. Da Universal, e também vão de encontro à ideia de que o Estado é laico e não deveria haver essa mistura de religião com ações e serviços do Estado. Uma reunião desse tipo ocorreu na última quinta-feira no Templo da Universal, da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, com a presença de 700 policiais militares. A explicação da assessoria da PM é de que o local foi cedido pela Igreja Universal porque comporta muita gente, mas o próprio prior conta que há outras alternativas de espaço que foram usadas durante o tempo e depois nunca mais. Essas reuniões, a partir de uma certa altura, passaram a ser realizadas exclusivamente nos templos da Universal, o que cria uma simbiose perigosa entre a religião e a polícia militar. Até hoje, Tarcísio de Freitas não explicou por que Fabiano Vettel, cunhado de Vorcaro, foi o maior doador de sua campanha ao governo do estado de São Paulo. Agora temos... Vettel, pastor do Diante do Trono. André Valadão, Ana Paula Valadão. Aí, ó. Vai vendo. Mais um escândalo no nome do bolsonarista moderado, com muitas aspas. Já se fala no Banco Master de São Paulo, a operação da Polícia Federal que bloqueou mais de 670 milhões de reais do Banco Digimais, controlado por Edir Macedo, nesta terça-feira. Agora vem à tona que o banco havia sido credenciado pelo governo de Tarcísio para operação de crédito consignado para policiais militares. Por que o governo Tarcísio autorizou um banco que já acumulava problemas financeiros a operar crédito consignado para policiais militares do Estado? Questiona a deputada federal Sâmia Bonfim. Não é segredo para ninguém que o Partido Republicanos, do Tarcísio de Freitas, é projeto político da Igreja Universal. Continua Sâmia em tweet nas redes. Mas o governo do Estado não pode ser espaço para negociatas feitas para salvar amigos e aliados, ainda mais jogando o prejuízo e dívidas nas costas da população, desabafa a deputada do PSOL. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Reis denunciou o tráfico de influência entre Tarcísio e Edir Macedo. O governador de São Paulo, o senhor Tarcísio de Freitas, o privatizador e também perseguidor de policiais penais, ele autorizou que esse banco operasse empréstimos consignados para os policiais militares.
Empréstimos esses que é lançado pela São Paulo Previdência, né? Está nas matérias. Essa autorização do governador se deu em 2025. Então, esse banco ele recebeu essa operação da Polícia Federal. Esse banco tem problemas há muito tempo, não é de hoje, né? E esse banco, então, recebeu uma autorização do governador. É interessante como os governos, né, fazem o tráfico de influência, como eles traficam influência a favor daqueles que são próximos deles, né? Como esse banco Digimais é um banco de pessoas ligadas ao partido dele, ao Partido Republicano, então ele usa a sua caneta para fazer o favorecimento, né? Para ajudar os amigos do rei. Não é amigos do reis, não. Amigos do rei, do imperador Tarcísio de Freitas. O deputado estadual do PT também solicitou uma CPI para investigar o caso. Eu pedi já para a gente construir um pedido de CPI. Assim como nós pedimos uma CPI para investigar a relação promíscua também do governo do estado de São Paulo com o Banco Master, né? Essa relação não só do governo, mas também das prefeituras. Prefeituras como Cajamar, que colocou 87 milhões de fundo de pensão no Banco Master. São Roque, que colocou 93,3 milhões de fundo de pensão no Banco Master. E agora vem essa operação nesse banco Digimais, né? Ligado a pessoas amiguinhas do imperador. E a gente vai lá, levanta que o imperador então autorizou que fosse feito então os empréstimos consignados para os policiais militares via o Digimais, né? No mínimo tem uma relação promíscua que precisa ser apurada. Na tribuna da Alesp, o deputado Reis expôs os nomes dos envolvidos. Vamos entender aqui os que foram alvos dos mandatos de busca e apreensão. O senhor Marcelo de Lima Brasil, executivo do Banco Digimais. O senhor João Alves de Campos, também executivo. Rodrigo Rugero, também executivo. João Luiz Urbaneja, dirigente do Banco Digimais. Tiago Rodrigues Urbaneja, filho de João Luiz, a família. José Roberto Giacoli Filho, dono da ID, gestora dos fundos do Digimais. Rodrigo Balaziano, dono da ID, também gestora dos fundos Digimais. E o próprio Banco Digimais e a ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliário S.A. Todos esses foram alvos de busca e apreensão, né? de mandados de busca e apreensão efetuados pela Polícia Federal, bem como materiais apreendidos na data de hoje com acompanhamento do MPF, do Ministério Público Federal. Então, para deixar registrado aqui, e que eu tenho entendimento que nós poderemos sim propor uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para apurar essa relação promíscua do imperador de São Paulo, o senhor Tarcísio de Freitas, com mais esse escândalo envolvendo o Banco Digimais. Com mais esse escândalo, vale lembrar a entrevista de Fernando Haddad ao podcast Critique, que expõe como é fácil ser candidato da direita. O vice-governador tem dinheiro fora do Brasil não declarado. O secretário de Justiça tem dinheiro mal explicado. Aí você tem foco de corrupção na Secretaria da Fazenda, bilhões de propina pagas. Você tem corrupção na Secretaria de Agricultura, não sei quantos inquéritos abertos do Ministério Público. Venda de terras a preço de banana. Venda de terra no Pontão do Paranapanema, lá a preço de banana, terra devoluta, que foi décadas para garantir que aquilo fosse declarado patrimônio público. Tá vendo aí? Vendido a preço de banana. A imprensa está acuada em relação à extrema-direita. Ela tem medo da extrema-direita. O bispo Edir Macedo não foi alvo de busca e apreensão nesta terça-feira. A Polícia Federal informou que não pediu mandados porque ele mora no exterior. Em relatório, os investigadores afirmaram que o religioso aparece como um dos responsáveis por decisões estratégicas tomadas pelo banco suspeito de fraudes contra o sistema financeiro nacional. O deputado federal Henrique Vieira lembrou o caso da Igreja da Lagoinha, que também está sendo investigada por criar um banco digital
federal para a prática de lavagem de dinheiro. Em nome de Aliás, Deus! muito perigoso quando líderes religiosos se tornam banqueiros. Nós vimos recentemente o caso do Clava Forte Bank, um banco digital criado por lideranças da Igreja Batista da Lagoinha, Aleluia, por André Senhor! Valadão, que também tem uma relação histórica com Daniel Porcaro. Atenção, pessoal, quando líderes religiosos passam a controlar bancos e que redobrar o poder de fiscalização do Estado. Eu quero deixar muito evidente aqui, liberdade religiosa é um direito fundamental. Viva a fé sagrada do nosso povo e a diversidade religiosa do nosso país. Isso é algo que tem que ser protegido. Outra coisa que requer atenção é quando lideranças religiosas montam impérios econômicos, empresariais e financeiros e as investigações apontando risco de fraude. O nosso mandato já apresentou um projeto de lei para aumentar os mecanismos de controle, regulação e fiscalização de instituições financeiras ligadas direta ou indiretamente a instituições religiosas. Porque na nossa cabeça é perigoso quando a igreja se mistura com o sistema financeiro e o Estado precisa redobrar o seu poder de fiscalização. Liberdade religiosa, sim. Fé sagrada do nosso povo, sim. Igreja virando balcão de negócios, não. Após a operação da PF contra o Banco de Edir Macedo por fraudes no sistema financeiro, voltou a viralizar a matéria do Jornal Nacional que mostra o bispo ensinando a tomar dinheiro dos fiéis de sua igreja. Neste jogo de futebol está em campo a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. No intervalo do jogo, o bispo Edir Macedo reúne os seus pastores e ensina as táticas para iludir o povo. Vamos agora, infelizmente, ajudar na obra de Deus, honrar o Senhor e tal. Assim, sabe? Como humilde. Não pode ser assim, você tem que chegar assim, pô. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai ajudar outra pessoa, vai ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Se quiser, bem, desce. Entendeu como é que é? Agora, é isso aí. Se quiser, bem, se não quiser que se dane, ou dá ou desce. Entendeu como é que é, pessoal? É isso aí. Não, o maluco é tenso, com todo respeito. Esse cara é ligeiro. Onde eu tava abrindo assim? É, porque aí o povo tem coragem, você. O povo tem que ter confiança. O povo tem que ter confiança. Se você mostrar aquele xoxo, né? Aquela maneira xoxa, o povo não vai confiar em você. Você tem que ser o super-herói do povo. Exatamente, você tem que ser o super-herói. Exatamente. Pessoal, não vamos fazer isso aqui, é o que eu saber. Valente, macho. Peguei a Bíblia. Oh, Deus, onde eu lá? Lá, meu filho, peguei a Bíblia. Nos Estados Unidos, né? No chão, assim, na televisão também. Edir Macedo está levando policiais para assistir cultos na Igreja Universal. Isso não é teoria da internet, não. São denúncias com vídeos, documentos e testemunhas mostrando que agentes da PM estão sendo convocados para participar de reuniões. Aí depois de umas reuniões, de cultos desse aí, como você acha que esse cara vai chegar, né, na porta de uma casa de umbanda, de candomblé ou quimbanda? Tudo bem? Boa noite. Axé. O que está acontecendo? Hoje vão chegar logo esculhambando, demonizando, chamando de demônio. Hã? Lavagem cerebral, intolerância religiosa, sim senhor. Vamos lá. Dentro do templo da igreja do Edir Macedo. E a palavra que aparece nessas convocações não é convite, não. É obrigação. Centenas de policiais militares estão mais uma vez reunidos neste momento em uma unidade da Igreja Universal do Reino de Deus, em São Paulo, para uma reunião interna da corporação. A presença é obrigatória para todos os PMs. Agora pensa aqui comigo. O que significa quando o braço armado do Estado começa a frequentar cultos organizados por uma igreja específica sob ordens internas? A mesma coisa que fizeram com Jesus. O Estado de Israel, a religião judaica, com Anás, Caifás e os seus concílios, reuniões secretas,
seus acordos com Roma, usou Roma para, a lei de Roma para prender, perseguir, prender, achincalhar, vituperiar, agredir, linchar, chicotear, crucificar e matar Jesus Cristo. É isso que vocês estão fazendo. O Estado, você, Tarcísio, com seus acordozinhos aí, com esse fariseu que é o Edir Macedo, a religião, com as pessoas de bem desse país. Significa que a fronteira entre o que é público e o que é religioso começa a sumir. E quando isso acontece, o Estado deixa de ser laico e passa a ser dominado. Lembra o que fizeram com Johanão Batista, João Batista, primo de Jesus? Porque ele denunciava o pecado, porque ele era contra a corrupção, ele era contra as coisas erradas. O que fizeram? Judeu, profeta, o que o templo fez para aliviar a sua barra? O que os fariseus, os príncipes, os professores de Israel fizeram para proteger um profeta, um filho de Israel, contra uma prisão romana? Nada. O nome para isso: teologia do domínio, que é uma ideologia que vem crescendo dentro de alguns grupos cristãos e que defende uma ideia simples e assustadora que os cristãos verdadeiros devem assumir o controle de todas as instituições da sociedade. Inclusive tem um vídeo aqui no meu perfil, depois você dá uma olhada. Quando uma igreja começa a ter influência sobre o comportamento de quem tem arma, autoridade e farda, o que está em jogo já não é mais espiritualidade, não. É controle social. Imagina o que acontece quando o policial se sente obrigado a comparecer a um culto, a ouvir uma pregação que mistura moral religiosa com discurso político e volta para o trabalho acreditando que está numa guerra do bem contra o mal. Quem você acha que vai ser o inimigo dessa guerra? Quem pensa diferente? Quem não acredita em Deus? Quem é de esquerda? Ou quem simplesmente se recusa a ajoelhar? A teologia do domínio não prega convivência, ela prega conquista. E é exatamente por isso que o Estado laico existe, para impedir que uma crença se transforme em instrumento de dominação sobre todo o resto da sociedade. E o perigo é que ele não chega gritando, ele vai chegar sorrindo, orando, convidando, até o dia em que o convite vira convocação. Hoje é a polícia, amanhã pode ser a escola, o hospital, o tribunal. E quando a gente perceber, o país inteiro vai estar rezando em fila, acreditando que é dever cívico servir a um Deus que nunca foi eleito. Porque quando a religião passa a mandar na política, o que morre primeiro é a liberdade. E a história mostra, nenhuma teocracia começou de um golpe. Começou de um silêncio. E é justamente esse silêncio disfarçado de fé, de respeito, de não quero me meter com religião, que permite líderes como Edir Macedo e Silas Malafaia a avançar sobre as estruturas do Estado sem encontrar resistência. Então, a questão não é se você acredita ou não em Deus. A questão é se você quer viver num país onde quem não acredita pode ser tratado como inimigo. Desperta. Na segunda-feira, mais de 15 terreiros de Umbanda e Candomblé foram fechados, acredite você. Veja na reportagem do Fabinho Barreto. E aí vai. Muito armado, explosivo, foram em cada um barracão desse aí, que eu acabei de falar. Aqui já viu, né? E aí vai, ó. Uma morte os traficantes se arrebentando. Esse assassinato ele já existe. Não configurado pelo defunto, mas configurado pelo sentimento de... Puro a inscrição. Jesus é dono deste lugar. Vamos ver a matéria. Esse áudio de um bandista e essas fotos compartilhadas em redes sociais são denúncias do aumento de casos de intolerância religiosa no Rio de Janeiro. Os motivos são assustadores e ameaçadores. Traficantes estão impedindo terreiros de Umbanda e Candomblé de funcionar. O último caso aconteceu na semana passada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, quando um criminoso determinou o fechamento de terreiros na região. Os espaços são invadidos e depredados pelos bandidos. Neste muro, a inscrição: Jesus é dono deste lugar. E esses babalorixás que estão
sendo expulsos não só da sua casa de santo, da sua casa mesmo, do seu lar. Mãe Solange de Ogum tem mais ou menos 50 anos moradora daquele local. E hoje em dia chega um camarada com um fuzil na mão, os meninos de 17 anos, fuzil na mão, aí minha tia, mete o pé. Não tem respeito por ninguém, não tem respeito por nada, não tem respeito por nada. Simplesmente manda. E a gente tem que acatar. Por que a gente tem que acatar? Ou acata ou a gente morre. Testemunhas relataram à polícia que houve uma ação coordenada para o fechamento dos terreiros em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, principalmente no bairro de Jardim Gramacho e arredores. A polícia diz que a Baixada concentra nesse instante grande parte das ameaças registradas somente esse ano. O Ministério Público Federal enviou ofício ao governador Wilson Witzel, requerendo com urgência providências imediatas no âmbito sobre a segurança pública e a realização de audiências para tratar de casos de... Já naquele tempo do Wilson Witzel, já estava essa pegada aí de traficantes perseguindo, expulsando os centros, né, de matriz africana no Rio de Janeiro. Mas será que eles estão fazendo isso porque o Espírito Santo, ou sei lá, creio que o Espírito Santo nunca faria isso, Deus nunca ordenaria um absurdo desse? Mas será que eles estão fazendo isso porque estão se convertendo à religião evangélica? Você acha? Ou é porque eles descobriram um meio mais fácil de lavar dinheiro do tráfico da igreja evangélica? Abrir igrejas evangélicas. Porque o povo dá dízimo. Tem contribuinte, tem campanha, tem um monte de coisa, tem um mercado, tem um shopping da fé. É mais fácil lavar dinheiro nas igrejas evangélicas. Por isso nunca vai desconfiar. Não é? Tolerância religiosa, principalmente na Baixada Fluminense. Você já está morto quando você vê sua casa de religião fechada. Isso é uma morte, com certeza. Esse assassinato ele já existe. Não configurado pelo defunto, mas configurado pelo sentimento de perda. As investigações mostram que os casos acontecem em áreas dominadas pela mesma facção criminosa. O assunto também está sendo acompanhado pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. Nós estamos pedindo às autoridades públicas do Estado, né, que tomem uma atitude. Não dá para só ficar achando que vai fazer. O Estado não vai tomar atitude nenhuma, senhor Ivanir dos Santos, da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. O Estado não vai tomar atitude nenhuma, porque o Estado, quase todos os estados, estão fechados. Estão fechados. Com igreja, com dinheiro, com corrupção, com lavagem de dinheiro, com bancos sujos. O Estado não vai tomar posicionamento nenhum. Vai acontecer e no final nada acontece, essa coisa cada vez mais se agrava. Até que vai chegar algum sacerdote vai ser assassinado. Porque tem, como você mexe com a sua fé, tem um momento que você reage, não tem jeito, né? Então vai acabar sendo uma tragédia. Já é uma tragédia, vai ficando uma tragédia pior ainda. A Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio divulgou números de casos deste ano. São 20 terreiros ameaçados e fechados em Duque de Caxias e 15 em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. 10 em São Gonçalo e 15 em Campos, no norte do estado. Outros 40 terreiros seriam aqui do Rio. Pode falar tocando como um estado de terrorismo religioso. Eu chamo a atenção que numa sinagoga lá no Rio Grande do Sul, ela foi pichada, foi vilipendiada. Quem fez aquilo foi enquadrado no crime de terrorismo. E por que tantas casas são ameaçadas no país todo? Não é só aqui no Rio de Janeiro, isso está acontecendo em todo o país. Ainda não se federalizou esse crime. Se isso estivesse acontecendo com cristãos nas comunidades, qual seria a ação do Estado? E por que não merecemos a mesma atenção, o mesmo respeito e o mesmo carinho? Os pastores Joel Miranda e Fernando Aparecido da Silva foram condenados a 21 anos de prisão pela morte do jovem Lucas Terra, que tinha apenas 14 anos quando foi queimado vivo e teve o corpo abandonado em um terreno baldio em Salvador, em março de 2001. Lucas também foi abusado pelos pastores depois de flagrar uma relação sexual entre os dois, dentro de um templo da Igreja Universal Reino de Deus. A sentença cabe recurso.
tem surgido cada vez mais casos, né, em que se questiona a responsabilidade penal do médico, que tem... Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Hoje nós estamos na belíssima... Tá bom. Bom, eu vou encerrar a live, não é? Com essa música aqui que eu acho bonita, ó. Deixa eu ver aqui. Vou ver se eu consigo colocar aqui rapidinho, né? Ela é bonita, ela é uma história, ela é dolorida, né? E quero que você medite isso, o povo preto, né? Que não é brincadeira não, né? Negro é gente, é ser humano, inteligentíssimo. Aqui, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. E aí? No tempo do cativeiro, quando o Senhor me batia, eu rezava pra Nossa Senhora, meu Deus, como uma pancada doía. Tempo do cativeiro, quando o Senhor me batia, eu rezava por Nossa Senhora, meu Deus, como uma pancada doía. Trabalhava na lavoura, no açúcar do cinzal, nego era chicoteado, no velho tronco de pau. Quando cheguei na Bahia, a capoeira me libertou, e até hoje ainda me lembro das ordens do meu senhor. Trabalha, nego trabalha. Trabalha, nego, pra não apanhar. Trabalha, nego trabalha. Trabalha, nego, pra não apanhar. Muito cativeiro, quando o Senhor me batia, rezava pra Nossa Senhora, meu Deus, uma pancada. Tempo do cativeiro, quando o Senhor me batia, eu rezava pra Nossa Senhora, meu Deus, uma pancada doía. E aqui eu vou encerrando essa live e deixo essas pontuações, essas reflexões, não é? Sobre a nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que protege, não é? Os locais de culto e as suas liturgias, ok? O respeito a cada crença, a cada povo, a cada doutrina, a cada teologia. Juntos somos mais fortes. Deus, Paulo fala da multiface do Senhor. Deus não tem só uma face, como vocês querem. Deus não é só branco, do olho azul, do olho verde, loiro, do nariz fino. Deus é negro, Deus é moreno, Deus é cafuso, Deus é mameluco, é judeu, é muçulmano. Deus é todas as crenças, as religiões juntas. Deus é afro. Deus é um amor, é a misericórdia, é a energia criadora. Está em todos os lugares na natureza, em todos os sons, em todas as falas, línguas, em todas as cores. Sejamos mais humanos, mais irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Chega de preconceito, discriminação, racismo, usar o Estado, usar o militar, usar as pessoas, fanatizá-las, não é? Para domínio, para perseguição, para a eliminação de crenças, de povos e de pessoas. O mundo tem que se curar desse câncer em estado de metástase. O mundo tem que se libertar do ódio, do racismo, da intolerância religiosa. Que Deus os abençoe. Que Deus te abençoe e que as autoridades tomem as suas providências para sufocar, sobrepujar, acabar com isso nas igrejas e em todo quanto é lugar na política, para que tenhamos um país de paz, um país melhor. Até a próxima live e muito obrigado.